Olá pessoal, na aula anterior nós vimos a motivação para a definição de integral, que é o método de exaustão para o cálculo de áreas. Nesta aula nós vamos definir a integral e veremos suas principais propriedades. Então vamos dar início à aula. Então hoje pessoal nós vamos falar sobre somas de rima. Vamos definir o que são somas de rimas e vamos usar esse conceito para definir a integral. Então, somas de rima nada mais é do que uma generalização do que a gente viu na última aula, que foram as somas superiores e as somas inferiores. Como eu disse na última aula a gente viu que soma superior e soma inferior a gente pegava a altura dos retângulos como sendo o valor mínimo e o valor máximo. Aqui, nas somas de rimas, a gente vai pegar qualquer ponto no intervalo do retângulo, né? Como eu disse, a gente podia fazer isso. Então, vamos ver como formalizar isso. Então, olha só. Seja f de AB uma função limitada e P uma partição qualquer de AB. Note que aqui eu estou pegando apenas a função limitada. Eu não estou mais não estou restringindo ao caso de uma função contínua, que foi o que a gente fez antes, que era só uma motivação. Então, para definir integral, eu preciso apenas que a função seja limitada. Então, novamente, seja f uma função limitada e P uma partição qualquer de AB. Um conjunto C1, C2, Cn, onde cada CI pertence a um intervalo xi menos 1, xi é dito um pontilhamento da partição P. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o que é um pontilhamento. Veja bem, a gente já sabe o que é uma partição. Digamos que eu tenho um intervalo da reta aqui, eu tenho um intervalo da reta AB, né, como a gente tem trabalhado, e eu tenho aqui uma partição, qualquer partição. Então, um pontilhamento dessa partição vai ser eu escolher em cada... Aqui, vamos supor que esse daqui é o x1, esse aqui é o x2. Vou pegar uma partição pequena aqui. x4, x5, aqui é o x6 e aqui é o x0, certo? Vou pegar uma partição aqui pequena. Então, fazer um pontilhamento dessa partição em cada intervalo desse, eu escolho um ponto. Pode ser qualquer ponto, ó. Esse aqui vai ser, então, o C1. Aí eu escolho um ponto aqui para ser o C2. O C3 eu posso escolher o próprio x3 se eu quiser. C4. Aí eu posso escolher em qualquer lugar, né? C5. E o C6 eu posso escolher o próprio x5, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui é um pontilhamento dessa partição. Então, como eu disse, um conjunto C1, C2 até Cn, né? Então, se você tem uma partição com n pontos, você tem n pontos por pontilhamento, onde cada um desses pontos tem que estar no intervalo, cada CI está no intervalo xi menos 1, xi, certo? Então, isso é dito um pontilhamento da partição. Uma partição P, a qual escolhemos um pontilhamento, é dito uma partição pontilhada e é denotada por P estrela. Então, uma partição junto com um pontilhamento fixado, os dois, é chamada partição pontilhada e a gente vai denotar com P estrela. Esse estrela é o pontilhamento. Então, aí a gente vai definir o que é soma de rima. A soma, que eu vou denotar R de rima, RF, P estrela, é igual ao somatório de variando de 1 até n, de f de ci, delta de xi. O delta de xi a gente sabe, é o tamanho, o comprimento de cada intervalo, e a gente vai aplicar a função em cada ponto do pontilhamento. Então, essa soma aqui é dita uma soma de rima para f no intervalo AB. Então, eu vou definir uma soma de rima para a função f, dado uma partição pontilhada, dessa forma. Definimos a norma de uma partição P denotada por norma P como maior dos ΔXi com i variando de 1 até n. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, ó. Imagina que você tem uma função aqui, certo? X e y. Aí você tem uma função aqui qualquer, desenhamos aqui assim, f, certo? E ela está definida no intervalo AB, aqui, limitado, certo?
Então, o que vai ser uma soma de rima aqui? Então, uma soma de rima vai ser, eu escolho uma partição, pode ser de qualquer tipo, não precisa ser os intervalos todos de mesmo comprimento. Então, aqui eu vou escolher x1, x2, x3, x4, x5, x6. Que é o x0 e aqui é o x7, certo? E aí eu escolho um pontilhamento. Vou escolher um pontilhamento aqui qualquer, ó. Qualquer ponto aqui dentro, no meio desses intervalos, certo? Então, o que vai ser a soma de rima? Vai ser eu escolher os retângulos. Vai ser eu escolher os retângulos com essa base aqui, ó. Mas em vez de eu pegar a altura, como eu peguei lá, o menor e o maior valor, eu vou pegar a altura que é dada pelo pontilhamento, ó. Então, a minha altura aqui desse C1 vai ser esse aqui, ó. Então, eu vou pegar esse retângulo aqui com essa altura. Certo? Nesse outro intervalinho aqui, eu vou pegar esse retângulo com essa altura aqui, ó. Certo? Ó. E aqui eu vou pegar esse retângulo com essa altura aqui, né? Ó. Esse retângulo com essa altura. Esse daqui com essa altura. E esse daqui com essa altura. Vou marcar a altura aqui primeiro, né? E esse outro aqui com essa altura. Então, veja que a altura aqui pode ser qualquer ponto. Dado uma partição, se eu mudar o pontilhamento, eu mudo os meus retângulos. E aí, a minha soma de rima é somar essas áreas todas aqui, né? Então, nesse caso ali, quem é a soma de rima desse desenho que eu fiz ali, ó? Com esse pontilhamento ali. Vai ser o somatório do f de ci, delta de xi, com i variando. Aqui, no caso, meu i varia de 1 até 7, né? Que o b ali vale 7. De 1 até 7. Tá vendo? Onde aqui é o C1... Esse é o C1, esse é o C2, esse é o C3, esse é o C4, esse é o C5, esse é o C6 e esse é o C7, certo? E aqui é o F de C1, não vou escrever todos, mas esse aqui é o F de C2 e assim sucessivamente, certo? Então, essa é a soma de rima, por exemplo, desse que eu fiz aqui, certo? Então, a gente tem essa definição. E a gente também vai definir a norma de uma partição, como denota por isso daqui, né, esse símbolo, essas duas barrinhas, P, duas barrinhas, como maior dos deltas de xi, certo? Então, no caso, por exemplo, no meu desenho aqui, eu calculo esse comprimento de todos esses intervalinhos, pego o maior dele e eu vou chamar isso de norma dessa partição. Certo? Então, agora vamos ver vamos definir o que é uma função integrável. Então, dizemos que uma função f limitada é integrável em um intervalo AB quando existe um número real i, tal que o limite das somas de rima, quando a norma da partição vai para zero, é igual a esse número i, qualquer que seja a partição P estrela. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Se você pegar uma função limitada e calcular todas as somas de rima sobre todas as partições pontiladas possíveis, sempre que a norma dessas partições estiver indo para zero, essa soma de rima aproxima do mesmo valor i. Então, isso que é uma função ser integrável. Então, repetindo, você calcula todas as somas de rima sobre todas as partições pontilhadas, e aquelas partições, quando a norma da partição está indo para zero, essa soma de rima tem que convergir para o mesmo número. Então, isso que é uma função integrável. Em caso afirmativo, dizemos que i é a integral de f em AB e denotamos por esse símbolo aqui. Então, quando esse limite existir, esse número i, vai dar um número, né? Vai ser denotado por esse símbolo aqui, né? Então, esse símbolo aqui significa o quê? Esse símbolo que parece uma cobrinha é chamado sinal de integração. A e B são chamados
limites de integração. A é o limite inferior e B é o limite superior, né? É onde você está integrando a função. F de x, que é a função que você está integrando, é chamada integrando. O dx é apenas para dizer qual é a variável de integração aqui, no caso é x, né? E esse símbolo aqui que parece uma cobrinha, na verdade ele é um S esticado, para simbolizar que você está fazendo uma soma de rima, né? Então essa que é a notação que a gente vai usar, certo? Agora, entretanto, calcular esse tipo de limite aqui é muito difícil, porque são infinitas partições que você pode fazer, e para cada partição você pode fazer um pontilhamento diferente, então fica muito difícil calcular esse limite explicitamente. Então a gente precisa de critérios para saber se a função é integrável ou não, sem passar por esse processo de limite aqui. Isso aqui é apenas para definir. É muito usado quando você quer, em aplicações, mostrar que uma determinada propriedade na verdade, uma integral. Como, por exemplo, na física, através de somas de rimas, você consegue definir o trabalho através de uma integral. Isso aí a gente vê num curso de física. Então, e aqui a gente viu que a área abaixo de uma curva é uma soma de rima. Então, no limite, ela vai ser uma integral. Então, vamos lá. Então, esse teorema aqui é importantíssimo, né? Toda função contínua definida em um intervalo fechado é integrável. Então, a gente não precisa calcular o limite para saber isso daqui, né? Esse teorema nos diz que basta que a função seja contínua, então ela é integrável. Então, existe a integral. Agora, calcular já é uma outra coisa. Então, esse teorema não é trivial de mostrar. A gente não vai fazer isso nesse curso. Para demonstrar esse teorema, a gente precisa de um conhecimento mais avançado. Então, quem tiver interesse, é só procurar um livro de cálculo avançado ou de análise real. Aí eu vou fazer só uma pequena observação da ideia da prova aqui, bem superficial. Observe que quando uma função é contínua, qualquer soma de rima está limitada entre as somas inferiores e superiores de f. Então, para começar a demonstrar esse teorema, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Qualquer soma de rima está entre a soma inferior e a soma superior, então basta você olhar só para esses dois casos. Neste caso, basta mostrar que os limites das somas inferiores e superiores de f são iguais para que se tenha o resultado. A prova desse resultado requer uma análise mais cuidadosa e pode ser encontrada em textos mais avançados. Então, agora vamos ver dois exemplos, né? Porque pelo teorema a gente viu que se a função é contínua, então ela é integrável. Mas não quer dizer que se uma função não é contínua, ela não é integrável. Que é esse primeiro exemplo. E o outro exemplo, a gente vai ver um exemplo de uma função que não é integrável. Então, olha só, o primeiro exemplo é a função f, definida no intervalo 0, 1 na reta, definida por... Então, ela é 1 quando x é diferente de 0 e no 0 ela é 0. É descontínua e integrável. Vamos ver isso. Então, ó, quem é a função que eu estou trabalhando? A função é essa daqui, ela está definida no intervalo 0, 1. Então, f de x, ela é 1 quando x é diferente de 0 e ela é 0 quando x é igual a 0. Então, o gráfico dela bem simples, né? A gente só gerou um ponto de descontinuidade na origem. Então, aqui é x, aqui é y. Então, no 0 ela vale 0. E fora do 0, ela é constante igual a 1. Certo? Aqui ela é constante igual a 1. Então, o gráfico dela é esse daqui. Então, obviamente, a gente vê que isso daqui tem área, né? Apesar dessa descontinuidade aqui, a área disso daqui vai ser 1, né? Que é base vezes altura. Então, mas vamos mostrar isso usando a definição. Então, olha só. Qualquer partição que eu pegar aqui, imagina que eu peguei uma partição desse cara aqui, certo? Então, vou escrever isso. Dado uma partição qualquer, né? Estou pegando a genérica aqui, x1, x2, até xn, x1 não, né? Começa x0, x1 até xn, né? E um pontilhamento
pontilhamento, eu vou chamar de estrela mesmo. Pontilhamento vai ser C1, C2, até Cn, né? Então, eu estou pegando um pontilhamento aqui assim, qualquer um, né? Ó. Então, o que está acontecendo geometricamente? Como a altura é sempre constante, né? Na verdade, eu estou construindo um monte de... Eu só estou dividindo essa área aqui em retângulos dessa forma aqui, ó. Ó. Né? E assim por diante. Então, como é que vai ficar uma soma de rima dada essa partição e esse pontilhamento? Então, a soma de rima referente a essa função com essa partição pontilhada, ela é o somatório de f de ci, delta de xi, com i variando de 1 até n. Isso é igual a quanto? Aí, isso daqui vai ser... Então, ó, vai acontecer isso daqui, né? F de C1... Quem é o delta de x1? Vai ser x1 menos x0, mais f de C2, x2 menos x1, mais assim por diante. F de Cn, xn menos xn menos 1. Certo? Aí eu vou dividir isso aqui em dois casos. Né? Dividir isso aqui em dois casos, porque isso aqui vai depender. Né? Então, primeiro caso. Digamos que essa partição pontilhada, o C1 é maior que 0. Né? Porque aqui eu posso escolher, né, o meu pontilhamento primeiro, que pode ser o 0, ou pode ser um cara que está entre 0 e o x1. Então, no primeiro caso, C1 é maior que 0. Aí, como é que vai ficar ali, então? Então, a soma de rima de fp estrela vai ser o quê? Então, nesse caso, o f de C1 é 1, né? Porque fora o 0, todo mundo aqui vale 1. Então, isso vai ficar x1 menos x2 mais x2 menos x1 mais assim por diante. Eu vou escrever os dois últimos termos. Xn menos 1 menos xn menos 2 mais xn menos 1. Então, veja que aí vai cancelando. Ó. Esse x1 cancela com esse x1. Aqui é x0, né? Desculpa. x1 menos x0. Esse x2 vai cancelar com o próximo x2 que vier aqui. Esse xn menos 1 cancela com esse xn menos 1. E esse xn menos 2 cancela com o xn menos 2 que vai estar cá atrás. Então, no final, vai sobrar só o xn menos o x0. Mas o xn é o último, então é 1. E o x0 é 0, que é o primeiro. Então, se o C1, nesse pontilhamento, for maior que 0, a soma de rima sempre dá 1. Então, lógico, o limite, quando essa partição for ficando pequena, vai dar 1, que é a constante, né? Segundo caso, é quando o C1 é o 0. Escolhi o pontilhamento, C1, com o primeiro C1 aqui sendo 0. Então, nesse caso, a soma de rima vai ficar um pouquinho diferente, né? A expressão aqui, no caso, todo mundo aqui é 1, só que o f de C1 é 0. Então, vai sumir esse termo aqui. Então, vai ficar x2 menos x1 mais, o próximo seria x3 menos x2 mais, pontinho, pontinho, pontinho. Novamente, eu vou escrever os dois últimos termos aqui, xn menos 2 mais xn menos 1. Isso vai ser quanto? Então, esse cancela com esse cancela com o próximo aqui, esse cancela com esse e esse cancela com o anterior. Todos aqui vão cancelar, vai sobrar no final somente xn menos x1. Mas quem é xn? Xn é 1 e o x1 depende, né, da partição. Só que quando eu fizer o limite da minha partição, se essa partição estiver indo para 0, se a norma da partição vai para 0, então, significa a norma da partição é o maior dos intervalos. Então, significa que, por exemplo, o intervalo
x1 menos x0, que é o primeiro, ele é maior ou igual a zero, na verdade maior, né, que é zero, porque x1 ele é diferente do x0, e isso é menor ou igual à norma da partição, que a norma da partição é o máximo de todos, é o maior de todos. Então, se isso vai para zero, isso implica que isso daqui vai para zero, né? Mas isso aqui é o quê? Né? Deixa eu só escrever direitinho aqui. Então, esse menor que esse, menor ou igual à partição, implica que o x0 é zero, então 0 é menor que x1, que é menor ou igual à norma da partição, que vai para zero, né? Logo, x1 tem que convergir para zero. Daí, o que acontece? O limite das somas de rima, nesse caso, com o pontilhamento sendo o primeiro sempre zero, quando a partição vai para zero, vai acontecer o quê? Vai ser o limite de 1 menos x1, e como a gente viu, quando a partição vai para zero, o x1 vai para zero, então isso vai ser 1. Então, independente da escolha da partição, a soma de rimas sempre dá 1. Logo, a integral de 0 até 1 dessa função definida ali, ela é igual a 1, certo? Que é o que a gente esperava, porque é a área abaixo daquele gráfico. Então, vamos ver agora o outro exemplo. Então, o exemplo 3 aqui é um exemplo de uma função que não é integrável. A função de Dirichlet definida no intervalo 0, 1. Por isso daqui, como é que é? F de x vai ser 1 quando x é racional e está no intervalo 0, 1, e 0 quando x é irracional, não é integrável. Então, veja que o tipo de função que não é integrável é um tipo de função muito esquisito, né? Como é que é essa função? Não dá para a gente desenhar o gráfico aqui, mas eu vou dar só uma ideia, né? Para vocês entenderem como é que é essa função. Então, olha só. Imagine, essa função é construída da seguinte forma. Ó. Então, aqui é o x, aqui é o y, você está no intervalo 0, 1. E ela é 1, né? Vamos voltar lá. Então, ela é 1 quando x é racional. Então, por exemplo, 0 é racional, então ela vale 1. Né? 1 é racional, então ela vale 1 aqui também. Por exemplo, o meio é um número racional, então ela vai valer 1. Então, qualquer racional aqui vale 1. Né? Por exemplo, 1/4, 2/3, todos eles aqui vão assumir valor 1. E quando ela é irracional, ela vai estar aqui no 0. Então, ela vai ser um monte de coisa pontilhadinha aqui assim, mas muita coisa mesmo, né? Se você plotasse todos os pontos aqui, você ia ver praticamente uma linha, você ia ver uma linha reta aqui, mas não é reta porque não está preenchido. E aqui também você ia ver uma linha reta, mas não é uma reta porque não contém os racionais. Então, é uma função desse tipo aqui, muito esquisita, né? E ela, vamos ver que ela não é integrável, né? Como é que eu mostro que ela não é integrável? Olha só, vou mostrar que dado qualquer partição, aliás, eu vou pegar e escolher duas partições aqui e mostrar que o limite converge, essas duas partições se aproximam de valores diferentes, não tem a unicidade do limite. Então, olha só, primeiro eu vou pegar qualquer partição, dado uma partição P qualquer, né? x0 no caso é 0, né? x1 até xn. Aí eu vou escolher os pontilhamentos diferentes. Podemos escolher os seguintes pontilhamentos. Como é que eu vou escolher o pontilhamento? Olha, a gente sabe que se eu particionar aqui esse intervalo, 0, 1, qualquer partição que eu pegar aqui, né?
Ó, aqui está o 0, aqui está o 1. Peguei uma partição qualquer aqui, né? Qualquer partição que eu pegar, vamos pegar aqui vou chamar isso aqui de xi-1, um genérico aqui, xi, mas vale para todos, né? Qualquer intervalo que eu pegar aqui, eu sempre consigo pegar um número que é racional, vou chamar de CI, e um número que é irracional, né? Isso que a gente fala que é a densidade dos racionais e dos racionais sobre a reta. Então, dado qualquer intervalo, sempre existe um número racional e um número irracional neste número. Então, assim que eu vou escolher meus pontilhamentos. Podemos escolher os seguintes pontilhamentos. Então, vou escrever isso. Para cada intervalo xi menos 1, xi, existem ci pertencente a xi menos 1, xi. Então, existem, aliás, vou escrever assim. Existem ci e di pertencentes a esse intervalo, tais que o ci é racional e di não é racional, certo? Então, vamos dar nome para os pontilhamentos. Sejam estrela o pontilhamento com os racionais e estrela ou com os irracionais. 1, D2, Dn. Então, eu construí dois pontilhamentos para essa partição, então eu tenho duas partições pontilhadas. Neste caso, como é que vai ficar a soma de rima? Neste caso, a soma de rima de f com o primeiro pontilhamento, mesma partição, com o primeiro pontilhamento, vai ser o quê? Somatório de f de ci vezes delta de xi com i variando de 1 até n. Mas como o ci é racional, então f de ci é sempre 1. Então, isso é o somatório do delta de xi com i variando de 1 até n, que nada mais é do que x1 menos x0 mais x2 menos x1 mais até xn menos 1. Aí, como antes, eu vou cancelando esse termo com esse com o próximo, esse com o anterior. Então, isso vai ficar, na verdade, xn menos x0. Mas o xn é o último, ele vale 1, e o x0 vale 0. Então, essa soma de rima sempre dá 1, independente da partição. Então, quando a partição for para 0, isso aqui é constante, então o limite é 1. No outro caso, a soma de rima com essa partição aqui, com esse pontilhamento, aliás, ele vai ser o somatório de f de di com delta de xi, quando o i varia de 1 até n. Mas como o di é irracional, né, o f de di sempre é 0, então isso dá 0. Então, independente da partição, o que mudou que foi só o pontilhamento. Então, quando a partição vai para 0, como isso aqui é constante, isso vai para 0. Logo, não temos a unicidade do limite, então o limite não existe. Logo, limite das somas de rima de f de p, dado um pontilhamento qualquer, quando a norma do pontilhamento vai para 0, não existe, certo? Daí, f não é integrável. Então, ela não é integrável por quê? Porque esse limite aqui não é único, né? Você até fixado um pontilhamento, você consegue calcular, né? Mas só que hora converge para um, hora converge para outra coisa. Então, não tem unicidade, então o limite não existe. Logo, f não é integrável. Então, a gente pode ver com esse exemplo que as funções que não são integráveis, elas são muito estranhas, né? A gente não vai ver nesse curso, esse é o único exemplo que a gente vai ver. Mas basta a gente saber que, se ela for contínua, ela sempre é integrável.
Então, agora, vamos passar a ver algumas propriedades das integrais. Então, propriedades da integral. Sejam f e g funções integráveis no intervalo AB e k um número real qualquer, uma constante. Certo? Então, aqui a gente vai listar algumas propriedades importantes das integrais que vai ajudar a gente a calcular as integrais. Então, olha só, eu não vou demonstrar nenhuma das propriedades, elas podem ser demonstradas via definição facilmente, né? Vocês encontram esse livro de cálculo e se quiserem fazer também como exercício, podem fazer. Eu vou só justificar geometricamente a gente pensando na integral de uma função como sendo a área. Então, a primeira é essa daqui, ó. Integral de a até b de uma constante, dx é igual a constante vezes b menos a. Então, olha só. Então, vamos lá. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Então, a propriedade 1 fala que a integral de uma constante é a constante vezes o comprimento do intervalo. De fato, né, se você pensar como se a constante for positiva, por exemplo, né, o gráfico dessa função, f de x igual a k, na verdade, é essa função constante aqui, né? Ó, desenhar aqui. O gráfico dessa função é isso, né? Ó, né? Porque ali você está integrando integral de a até b de k dx é a integral de a até b de f de x dx, onde f de x, na verdade, é a função k para todo x pertencente a AB. Então, essa função constante aqui. Mas se a integral é a área, quem é a área abaixo dessa curva aqui? Isso é um retângulo, né? Então, é base, né? Então, neste caso, integral de a até b de k dx, se é a área, é base b menos a vezes a altura, que é k. Isso vale para quando k é negativo também. Então, só estou justificando aqui, justificando não, estou dando um argumento de que essa propriedade é verdade, né? A propriedade 2, na verdade, não é uma propriedade, é uma definição, porque a gente definiu integral sempre no intervalo AB, ou seja, A é sempre menor que B. E se eu tiver uma integral e o intervalo de integração aqui, o B tiver invertido com A, por exemplo, o B aqui é maior que o A, né? Então, a gente vai definir esse tipo de integral como menos a integral de A até B, né? Porque eu defini isso aqui, quando A é menor que B. Então, quando B é maior que A, o extremo inferior aqui é maior que o extremo superior, no símbolo aqui de integração. Então, essa integral vai ser menos a integral de A até B. Essa daqui também é uma definição, né? A integral de A até A é zero, mas é fácil acreditar nisso, né? Porque é como se você tivesse uma função aqui, né? Você tem uma função f qualquer aqui, definida de A até B, e você, em vez de querer integrar de A até B, você quer integrar só de A até A. Então, é como se você calculasse a área dessa linha aqui, mas a área dessa linha é zero, né? Ela tem comprimento só, não tem área. Então, a integral de A até A a gente define como sendo zero, certo? Propriedade 4, a integral de A até B de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Isso também é fácil de acreditar, né? Basta você pensar aqui, se você tem, novamente, esse desenho aqui, né? Desenhar mesmo desenho ali, de A até B. Essa daqui é a f, a função f. Então, imagina que você tem uma constante k aqui. Vou colocar aqui. K. Certo? Então, se você multiplicar o f de A por esse k, o que você vai fazer? Você tem um f de A. Por exemplo, se o k for 2, você vai dobrar esse tamanho aqui. Então, você vai multiplicar esse tamanho por k vezes, né?
Então vamos supor que... Então você vai pegar isso aqui e vai fazer isso aqui com ele. Vai multiplicar por um fator, né? Se esse fator for maior que 1, você aumenta esse comprimento. Se ele for menor que 1, você diminui esse comprimento, não é isso? Então, na verdade, você está multiplicando cada um desses valores aqui por k, né? Então, você está fazendo isso aqui com a função, né? Então, essa daqui é a kf. Então, você está... Se essa daqui é a área da f, né? Então, a área da kf, você está multiplicando por 1k também. Então, integral de a até b de kf de x, né? Multiplicar por k é a mesma coisa que eu vou te multiplicar a área de f por k. Certo? A soma, a integral da soma é a soma das integrais, né? Isso também é parecido com essa propriedade, né? Como é que fica aqui, ó? Então, 5, imagina que você tem duas funções aqui, vou desenhar uma g assim, todas estão definidas de a até b, e você tem uma f que é assim, por exemplo, digamos assim, certo? Essa aqui é a f. E aí, quem que vai ser a f mais g? A f mais g, olha só, esse daqui é o, por exemplo, esse daqui é o f de a, f de a, e esse daqui é o g de a, certo? Então, esse tudo aqui, esse comprimento desse segmento aqui é o f de a, e esse comprimento aqui é o g de a, certo? Então, o f de a mais o g de a vai ser você somar esse comprimento com esse daqui, certo? Então, você vai aumentar o comprimento do g de a aqui. Então, esse daqui é o f de a mais g de a. E você pode fazer isso para cada x, né? Isso tudo aqui é o f de x e esse outro pedaço aqui é o g de x. Então, você aumenta esse outro pedacinho aqui. E assim você vai fazendo. Então, a f mais a g vai ser uma coisa assim, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, a f mais a g vai ser a f esticada assim, né? Para ilustrar aqui, essa aqui seria a f mais a g, certo? Então, se essa daqui é a área, é a integral, né? É a área abaixo da g, então é a integral de g. E isso daqui é a integral da f, então veja que aqui também, ó, esse pedacinho aqui é essa área aqui, né? Então a área total, né? Essa área total aqui, ó, correspondente a essa parte aqui, ó, que é a f mais g, essa aqui é a f mais g, ó. Então a área abaixo da f mais g é a área da f, que é tudo isso daqui, mais a área da g, né? Então aí a gente tem aquela propriedade ali, ó, integral de a até b de f de x mais g de x é a área abaixo de toda essa curva aqui, é igual essa área aqui, que é a mesma da área da g, né? Por que é a mesma da área da g? Porque cada comprimento aqui é igual a cada comprimento aqui, ó, né? Que eu só somei, né? Então, vai ser igual a integral de a até b de f de x, que é o que está aqui embaixo, a área, mais a integral de a até b desse pedacinho aqui, que é essa mesma área aqui embaixo, g de x dx, certo? Uma outra propriedade é essa daqui, ó. Se eu dividir o intervalo aqui no meio, né? No meio que eu quero dizer um ponto no meio de AB, né? Entre A e B.
Então, a integral de a até c da função f mais a integral de c até b da função f é a mesma coisa do integral de a até b. Então, esse daqui a gente pode ver por essa animaçãozinha aqui, ó. Então, aqui está invertido com o que eu escrevi lá, né? Aqui está a, b, o b que é o ponto intermediário, e o c. Então, a integral de a até c é igual à integral de f de x dx de a até b mais de b até c, né? Então, ó, esse é fácil de acreditar, né? Porque a integral de a até c é toda essa área aqui, né? Tudo isso aqui, que é essa curva azul aqui é a f. A integral de a até b é essa área aqui. E a integral de b até c é toda essa área aqui. Então, quando eu manipulo b, ó, na verdade eu estou diminuindo essa área, mas no final das contas a área total é sempre a soma dessa com essa. Porque eu diminuo essa área, mas eu aumento essa, né? Então, a gente manipular aqui, ó, a gente vê isso. Então, a integral de toda da função de a até c, né, é toda essa área, é a mesma coisa de somar essa área mais essa. Então, essa propriedade também é fácil de acreditar. E essa aqui também, né? Se uma função é sempre menor ou igual a g, então a área dela é sempre menor ou igual à área da outra, né? Então, fazer mais um desenho aqui. Que seria esse, né? Ó. Então, você tem qual situação agora? Você tem a situação... você tem uma g, né? E você tem, digamos, uma f aqui, assim, ó, né? Todas definidas de A até B. Então, note que a G está sempre abaixo da F em todos os pontos. Então, claro que a área dela é menor ou igual à área da F, né? Ou seja, aquela propriedade lá. Se F é menor ou igual a G, então f de x, integral de A até B de f de x dx é menor ou igual à integral de A até B de g de x dx. Então, essas são as principais propriedades que vão ajudar a gente a calcular as integrais. Então, para finalizar a aula, eu vou deixar 2 exercícios aqui referente ao que a gente viu para vocês fazerem em casa. Então, vamos lá. O primeiro é o seguinte, vou colocar aqui, exercício. Primeiro, expresse o limite como uma integral definida. Expresse o limite como uma integral definida. Qual é o limite? Esse limite aqui, ó. Limite de n indo para mais infinito do somatório de i elevado a 4 sobre n elevado a 5 com i variando de 1 até n. Então, eu quero que vocês escrevam isso daqui como uma soma de rima, e aí o limite de uma soma de rima é uma integral. Então, achar a igualdade aqui, né? Isso aqui é integral de quê? Integral de a até b, de f de x dx, e aí eu quero que você ache a f no intervalo AB, certo? O segundo exercício é para usar as propriedades de integrais, né? Mostre que a integral de a até b, a integral de 2 até 5 de 3x dx é menor ou igual a 18 e é maior ou igual a 45, certo? Então, para usar as propriedades e mostrar isso daqui, certo? Então, é isso, gente.